Boa noite. Boa noite a quem nos assiste, está ligado a este ambiente fraterno, através da FEB TV, que nós muitas vezes não conseguimos imaginar o alcance que tenha, e que esses nossos irmãos possam receber essa vibração carinhosa que nos une nesta noite. Eu vim falar de um tema que quase ninguém tem problema com ele. Muito menos a primeira parte, que é a ansiedade. Obsessão, então, graças a Deus, é estudada pelo Espiritismo, mas nenhum espírita sofre dessa problemática. Porém, há um motivo para estarmos aqui hoje juntos. E esse motivo é descobrirmos as potências da nossa alma. E para isso, eu trouxe uma história de uma mulher ímpar, que todos já ouviram falar, e principalmente ressaltar os seus defeitos. Maria Madalena, ou Maria de Magdala, porque era muito comum atrelar-se ao nome da pessoa, ao lugar de onde ela provinha. E Maria de Magdala foi uma mulher muito bonita. E ela tinha ciência, ela tinha conhecimento do quanto a sua beleza cativava os homens daquela época, principalmente os romanos, aqueles que tinham alto galardão perante Roma. E diante da anulação à mulher, talvez ainda vivenciando um momento de grande dificuldade ante as suas próprias deficiências, ela entregou-se às paixões efêmeras. Ela tornou-se, como se dizia naquela época, uma mulher de má vida. Seduzia, conquistava, era venerada, recebia todos os tipos de presentes, enriqueceu, vivia coberta de joias, a sua vivenda era muito admirada e, ao mesmo tempo, questionava-se por que uma mulher daquela estirpe tinha uma propriedade tão bela, quando tantas honestas, segundo os padrões da época, viviam atiradas à miséria. Mas houve o tempo em que, envolta em mantos pobres, tomados de empréstimo de suas criadas, Maria Madalena passou a seguir Jesus para ouvir-lhe as palavras, para saber o que ele tinha que influenciava tantas criaturas, e principalmente que poder era esse que diziam que ele curava sob a simples imposição de suas mãos. Aparentemente poderíamos dizer que, para os padrões dessa era, ela era uma mulher que tinha tudo. Não analisando os meios, talvez afirmássemos hoje que ela deveria ser uma mulher feliz. Mas, na realidade, cada dia que ela caminhava, sentia mais e mais o vazio que lhe tomava a alma. E certa noite, ela soube que Jesus estava na casa de Simão Pedro.
já vira que Jesus acolhia todo tipo de criaturas. Aliás, ele era seguido pelos excluídos. Ele se voltava de forma especial para os expurgados. Então ela sentiu-se no direito de procurar Jesus. Tinha certeza que não seria bem recebida pelos seus discípulos, que a viam com muito maus olhos. Mas ela precisava de Jesus. E ao chegar à casa de Simão Pedro, novamente vestida de forma simples, esgueirou-se por entre a multidão que se acumulava. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e clamou que a socorresse naquele instante. Eu estou de alma vazia, Senhor. Quase não sei mais quem sou. Eu queria saber se esse Deus que tu trazes até nós está livre do preconceito suficiente para me acolher. Jesus tomou-lhe o rosto entre as mãos e disse-lhe: "Seja bem-vinda. Para seguir a Deus, nós precisamos nos desvencilhar dos grilhões que nos aprisionam ao mundo dos prazeres, dos vícios e da sedução." Quando ela saiu da casa de Simão Pedro, ela já era uma pessoa diferente. Ela já via a vida de uma forma completamente diferente. E naquela madrugada, ela não conseguiu conciliar o sono. Distribuiu as suas joias entre aquelas que a serviram, que considerava como verdadeiras irmãs. Orientou as que lhe prestavam serviço, dividindo o leito com os romanos poderosos, para que elas não chegassem ao tempo de sentir o vazio existencial que se abatia sobre ela. E tomando definitivamente um manto simples, ela saiu, abandonando tudo, para seguir Jesus. Mas não seguir Jesus, a pessoa. Seguir o que Jesus pregava. E ela foi encontrar-se, logo após a morte do mestre, com alguns leprosos à beira do caminho, exatamente à beira do lago de Cafarnaum. E vendo-os desesperançados, desistindo da vida, ela quis reavivar-lhes a esperança falando de Jesus. E ela falou com propriedade, porque também era uma excluída, e Jesus a acolheu. Foram expulsos daquele local. Os leprosos naquela época eram excluídos da sociedade, tinham seu nome no livro dos mortos, eram obrigados a usar sinetas ao pescoço, para que os ditos sãos, ouvindo barulho, se desviassem do caminho, e do caminho que eles podiam trilhar. As portas de Jerusalém acolheu a todos no Vale dos Leprosos, e com eles conviveu por anos a fio, levando a revivescência do Mestre. Entregou-se de corpo e de alma. Cuidava deles não apenas espiritualmente, mas fisicamente, cobrindo-lhes as pústulas deformantes, não apenas com o unguento físico, mas com o da alma,
com o amor que lhes dedicava. E passados muitos anos, quando o sol se punha sobre Jerusalém, os raios tênues iluminaram-lhe as manchas violáceas que já surgiam em sua própria pele. Ali, ela sabia que o seu tempo estava contado. Ali ela sabia que muito mais do que até agora morria para o mundo e quis buscar amigos como Maria de Nazaré, João, que após a crucificação de Jesus foram para Éfeso para vivenciar esse momento, numa casa que a todos acolhia ao entardecer, aqueles que buscavam a guarida, que queriam matar a fome do corpo, mas principalmente a da alma. A jornada foi muito longa. E quando estava às portas de Éfeso, foi vencida pela doença, pelo cansaço, perdeu os sentidos, para acordar depois num leito quente, acolhida por um casal de cristãos, que a encaminharam à casa simples de Maria de Nazaré, onde teve a ventura de viver os seus últimos dias. E assim como aquele pôr do sol que lhe revelou as marcas violáceas, um outro pôr do sol fez com que ela, de olhos cerrados para o mundo, começasse a ver as águas calmas do lago de Cafarnaum, a tocar-lhe suavemente os pés, e divisou, naquele pôr do sol, a figura do Mestre Jesus, que se aproximava dela muito mais do que no primeiro dia, que caminhava em direção a ela, ao contrário do dia em que ela caminhou fisicamente em sua direção. Tomou-lhe as mãos e disse-lhe: vem, Maria, tu amastes muito, agora vem comigo. Maria de Magdala é tida como a figura da violação moral. Muitos de nós lemos e dizemos: como pode, numa única vida, uma mulher ir de um extremo ao outro, sem questionarmos o espírito imortal que ela é, a trajetória que já tinha feito, as pendências que já venceram. E imaginemos o esforço magnânimo que ela fez para cumprir essa tarefa de alto relevo para o próprio espírito, mas para legar o seu exemplo posteriormente à humanidade. E aí nós encontramos resposta talvez para a pergunta: o que é que eu posso fazer de mim ainda nesta vida? Nós somos convidados não a estar aqui convivendo fisicamente com Jesus, mas a viver um tempo, uma época tão importante quanto a época que Jesus esteve reencarnado na Terra. Nós somos privilegiados. O problema é que não nos conhecemos e não acreditamos em nós. Continuamos esperando que alguém nos imponha as mãos e cure, esquecendo que logo depois dessa atitude Jesus sempre dizia: vai e não tomes a pecar. Vai e faz diferente, para que não te aconteça algo ainda pior. E o que é que nós estamos fazendo?
Somos bombardeados todos os dias, a cada instante, com milhares de informações. A tecnologia nos favorece, sim, para nos entrelaçar em qualquer canto do mundo, mas nos sobrecarrega, pressiona a nossa mente e desconstrói muitas vezes o que nós temos de mais sagrado, que é o nosso pensamento. A força do nosso pensamento tem o poder de construir ou de destruir. E para que isso aconteça, em qualquer circunstância, ele precisa do comando do espírito consciente. Então nós precisamos estar aptos, reconhecermos o pensamento que chega numa velocidade extraordinária, porque no jornal O Globo, do dia 16 de junho de 1998, a sua página 26, uma reportagem estampava a manchete: o pensamento foi fotografado. Será que agora em 2016 a gente sabe disso? Pois é. Um cientista americano chamado Brian Salzberg, cientista em física, ele criou uma sonda potenciométrica que já está falando, tem a capacidade de medir os diferenciais de potência eletromagnética. A definição de pensamento é uma energia eletromagnética. Então, em conjunto com físicos ingleses e neurocientistas, eles adaptaram um finíssimo catéter a essa sonda, com uma microcâmera que é inserida no cérebro de muitas pessoas, fotografou o exato momento em que um pensamento viajava de um neurônio a outro. É uma descarga química, porque o nosso cérebro é o intérprete, é o decodificador biológico do nosso pensamento, das nossas condições mentais em direção ao nosso campo biológico. E o nosso cérebro secreta mais de 120 hormônios diferentes que formam a linguagem das emoções. Então, para sentirmos alegria é um, tristeza é outro, euforia é outro, para termos resistência à dor é outro. Então, essa fotografia pegou o exato momento em que essa descarga química é mandada de um neurônio a outro para enviar o recado ao lugar do corpo que vai desencadear as sensações físicas. E descobriram que essa descarga química viaja a uma velocidade de 450 km por hora, mais do que um carro de Fórmula 1. A média de um avião. A metade da velocidade de um avião. Talvez a velocidade em que o avião aterrisse. E que entre um pensamento e outro há um espaço inferior a 1 segundo. Então, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, como, por exemplo, dirigir um carro. Você está dirigindo um carro, está teclando ao celular, porque o proibido é mais gostoso. Está pensando no que vai encontrar no serviço, no que deixou em casa, no que vai fazer amanhã. Cada coisa dessas é um pensamento diferenciado que ativa várias áreas do nosso corpo. Todas constituídas desse potencial. Então você imagine, por exemplo, um pensamento de raiva nascendo dentro de nós, em nossa alma, e o cérebro recebendo a informação e transformando essa informação em hormônios, em vivências. Ora, a primeira pessoa que sente o ódio é quem o está produzindo. Então, aquilo que eu desejo ao outro, eu sinto
em primeiro lugar. Esse introito é para vocês perceberem a capacidade do nosso pensamento. Normal, ele funciona dessa maneira. Agora imagine no momento em que eu estou sendo sobrecarregado de informações, de cobranças, de metas. Porque hoje para tudo tem meta. E uma meta muito grande estabelecida num tempo muito curto. Então nós vivemos sob uma pressão intensa, de tal forma que nós tentamos nos adaptar a essa circunstância e sobrecarregamos esse tempo, essa velocidade do pensamento, criando uma coisa que se chama, na visão do doutor, psiquiatra, psicoterapeuta Augusto Cury, um verdadeiro spa. Falou em spa, todo mundo gostou. Mas não é o spa que a gente está pensando. É a síndrome do pensamento acelerado. Ou transtorno de ansiedade. E para vocês perceberem como a coisa é séria, nós temos, calculado pela Organização Mundial de Saúde, em torno de 1,4 bilhões de pessoas em depressão. Isso representa aproximadamente 20% da população da Terra. Porém, nós temos 80% da população da Terra sofrendo de transtorno de ansiedade. E o que acontece quando a gente sofre dessa doença chamada SPA? A gente perde o controle. A velocidade é tão grande que nós perdemos o senso crítico, o senso de análise. Como é que nós podemos, por exemplo, escrever ou ler um livro, entender o que está ali, com o foco voltado para mais 10 ou 20 coisas ao mesmo tempo? Eu queria saber quem chega à noite muito cansado e a gente diz assim, parece que quanto mais cansado eu estou, mais dificuldade eu tenho para dormir. Não é assim que a gente fala? E por que isso acontece? Porque com o pensamento acelerado, eu estou dizendo para o meu corpo que há um risco iminente. A gente não sente isso? Não chega um momento que parece que alguma coisa de ruim vai acontecer, que tudo está fugindo da sua administração? Você fala, e agora? O que eu faço? E aquele pensamento que você está formulando já é substituído por outro, e por outro, e por outro, e aí vira um redemoinho dentro da sua mente. E o seu corpo passa a sofrer as consequências disso de maneira hormonal. Porque quando o espírito se sente inseguro, e prestem atenção como os nossos jovens são inseguros hoje, porque desde pequenininhos nós já os sobrecarregamos de metas. Para nós não basta, por exemplo, colocá-los na escolinha. Eles também têm que fazer capoeira, natação, balé, espanhol, inglês, porque nós queremos prepará-los para o mundo. Esquecemos que além de ser bons profissionais ou encontrar um bom emprego, a finalidade maior de todos nós, de cada espírito, são as conquistas imortais. É a condição moral. É aí que nós nos identificamos com Maria de Magdala. Porque ela viveu para as coisas do mundo enquanto os seus objetivos, os seus sonhos se enquadravam nas coisas do mundo. Enquanto a gente deseja um carro, enquanto a gente deseja um salário melhor,
uma casa mais confortável, uma viagem. Nós estamos padronizando a nossa vida para aquele foco. E nós não medimos esforços para isso. Nós sobrecarregamos o nosso organismo. Então, logo atingimos aquilo, já prontamente estamos descontentes. E estabelecemos outra meta material. E vivemos nessa busca até que vamos atingir, e vivemos agora o século da espiritualidade. Por isso que todo mundo está caindo nesse vazio existencial, que é tão bem colocado por Maria Madalena. Ela precisava de algo mais. Quando ela atingiu o ápice da sua fortuna, ela viu que, ao contrário do que imaginava, aquilo não a compensou em nada. E nós estamos caminhando da mesma forma. Será que perguntamos aonde eu quero chegar? O que é que eu vou fazer depois que conseguir tudo isto? E enquanto nos deixamos envolver por esses pensamentos galopantes, o nosso cérebro vai decodificando essa mensagem de perigo, de urgência, porque meta estabelece urgência. O cérebro não diferencia se essa urgência é para chegar em casa, se essa urgência é porque você está sofrendo um risco, você está sendo ameaçado, você tem a sua vida ameaçada naquele momento, ou se você está pensando em alguma coisa que te acelera o coração, que exige de você. O cérebro não diferencia, ele apenas recebe o apelo urgente. E ele transmite para o corpo os hormônios que preparam o corpo, ou seja, nós estamos vivendo exclusivamente para o corpo, embora saibamos que somos espíritos. Então ele prepara hormônios de urgência. Quais são? Adrenalina, que acelera o nosso coração, hiperventila o nosso cérebro, que é um dos grandes sintomas da ansiedade, a respiração acelerada, o alto batimento cardíaco. Ele joga um recado para as suprarrenais produzirem glicose e cortisol, que são os combustíveis da nossa estrutura física para uma ação imediata. Só que, de repente, essa ação não é necessária, o perigo não está em evidência. Nós só estamos com o pensamento acelerado. 10, 15 vezes por dia, sem controle. Imagine quanta adrenalina, quanto cortisol, quanta glicemia derramamos. E quantas pessoas nós conhecemos hoje hipertensas e dizem assim, mas eu não abuso do sal, eu não faço isso, eu não faço... Até pratico exercícios, mas são exercícios físicos. São maravilhosos, mas a mente tem que se exercitar também. Quantos diabéticos nós conhecemos que dizem, mas eu não gosto de doce? Mas é um diabetes provocado pelo descontrole emocional, pela síndrome do pensamento acelerado. E eu não tomo conhecimento dessa condição que se abate sobre mim. Eu começo a perder o controle, a não fixar mais o pensamento em nada. Então, a minha inteligência multifocal, como aborda o Dr. Augusto Cury, que é a minha capacidade múltipla de focar saídas diferentes, ela faz um caminho inverso. E aí nós temos uma ideia fixa. Por exemplo, a minha ideia fixa agora pode ser que essa palestra acabe, que eu volte para casa, o carro, o emprego, e eu não consigo pensar em
toda a estrutura que me envolve, uma estrutura maravilhosa, que serve de base para a minha reencarnação. Quanta programação e preparo se exigir ainda no mundo espiritual. E acabamos nos deixando movimentar, acionar pelo ambiente em que estamos mergulhados. E diluímos a nossa identidade nesse ambiente. E deixamos essa capacidade criativa de buscar soluções para focar no único objetivo, numa monoideia, que é o princípio da obsessão. A partir do momento que eu não freio os meus pensamentos, eles podem vir à minha mente, não tem um momento em que nós estejamos pensando. Só que não é normal eu passar de um pensamento para o outro, deixando-o incompleto. Isso não é normal. Pode ser normose. A normose é uma virose da alma, que diz assim, acontece com todo mundo, então é normal acontecer comigo. Todo mundo faz, é errado, mas todo mundo faz, então eu também vou fazer. Porque eu quero me identificar com o grupo. Eu quero ser aceito pelo grupo. E aí eu transgrido os meus limites. Então, quando essa sucessão de pensamentos não é freada e eu não passo a analisar, eu acolho tudo, inclusive uma sugestão espiritual. Infeliz. Porque ultimamente a gente não tem tido muito boas ideias, tá? Quem consegue aqui, apesar de lá no Pinga Fogo de 1971, através do Chico Emmanuel disse, e todo mundo interpreta isso errado. Quando é que a Terra atingiria a regeneração? E o Emmanuel disse 2057. Então está todo mundo esperando 2057 chegar para a Terra ficar regenerada. Não foi isso que o Emmanuel quis dizer. O Emmanuel quis dizer que as nossas condições evolutivas, se bem utilizadas, nos permitiriam chegar a 2057 já numa condição de regeneração. Mas a escolha que nós estamos fazendo é completamente diferente. Quem é que tem a curto prazo uma boa perspectiva para as condições socioeconômicas no nosso país ou na nossa terra? Quem é que garante que daqui a 6 meses o real vai valer mais que o dólar? Está aí um motivo de ansiedade. Então, o que acontece? A monoideia acaba recebendo um monte de sugestões que você não sabe se são suas ou se são nossas, se são fruto de alguma conversa que alguém teve em algum lugar, porque a gente já não consegue discernir, a gente ouviu, mas não sabe onde ouviu, de quem ouviu. Se foi na televisão que a gente assistiu. Quantas vezes a gente fala para um amigo assim, ai, peraí, deixa eu lembrar, alguém me falou alguma coisa em algum lugar. A gente não sabe quem é alguém, qual é a coisa e em que lugar foi. Não é comum? Por quê? Porque está tudo no automático. Levanta a mão aqui quem acha que o dia tem reais 24 horas. Ninguém, né? Está cada vez mais rápido? É a síndrome do pensamento acelerado. Porque o que acontece? Se eu for refletir tudo, eu vou ocupar uma grande parte do meu cérebro e vou gravar tudo outra vez. Mas para algumas coisas que eu já sei de cor, eu nem paro para refletir. Então tem uma parte do meu cérebro que tudo está no automático. Quem é capaz de me dizer, quem veio de carro, quantas vezes, se o carro é manual, câmbio manual, quantas vezes trocou a marcha, quantas vezes freou, quantos sinais pegou abertos, quantos pegou fechados, qual os detalhes do trajeto que fez, porque normalmente a gente já tem o trajeto memorizado. Automático.
Então, tudo que é automático, nós não computamos. É como se não tivéssemos vivido. Então, analise. Para você, quantas horas o dia tem? 6. Das 24, apenas 6 horas você está refletindo sobre o que fez. O que é que você almoçou ontem? Foi ontem. Mas como está no automático, eu não parei, porque eu acho que parar diante da situação é perder tempo. Eu não vivi. Nós não estamos vivendo, gente. Nós não estamos mais sentindo. Mas tem alguém que nos conduz. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossa vida? E os espíritos da codificação respondem. Não apenas influenciam, mas na maioria das vezes são eles que vos conduzem. Ou seja, a todo momento nós estamos conectados com algum tipo de espíritos. Que espíritos? Qual é o teor dos seus pensamentos? Ou dos pensamentos que você acolhe sem refletir. Então, a ansiedade e a obsessão tem tudo a ver uma com a outra. Porque se nós não pararmos e dissermos assim, peraí, eu não estou tomando conhecimento deste pensamento, já estou pensando em outra coisa, primeiro eu vou resolver isso. Então, é um esforço, é um sacrifício, como de Maria de Magdala. Por isso eu contei a história dela. Vocês têm noção, dá para avaliar, para ela se desprender de uma energia sexual de tal nível e caminhar em direção a um padrão moral diferenciado, o empenho, o sacrifício, a dedicação, a entrega que ela fez? Ou nós continuamos achando que se viermos assistir o Evangelho na Fé, tomarmos um passe aqui, tudo passa. E amanhã. Então, o pensamento é nosso, deve ser nosso. Influências ele vai receber, sempre, a todo momento. Porque nós temos todos os nossos ímpetos potencializados pelas presenças espirituais. Mas se eu parar e analisar, peraí, é comum eu pensar sobre isso dessa forma? Não. Então o que está acontecendo? Aí eu começo a análise, por isso a necessidade do autoconhecimento, da autorreflexão diária. Que você tenha tempo para parar e ver o jornal e recolher mais informações ruins. Por que eu não tenho tempo de parar 5 minutos, repassar as minhas vivências daquele dia e começar a pontuar onde eu acho que eu agi de forma diferente do meu comum? Aí eu começo o quê? A me conhecer e a diferenciar as minhas atitudes e os meus pensamentos quando há uma influência externa. Ou seja, normalmente todos nós ansiosos estamos sob uma ação espiritual negativa. Tanto assim que se houver um atraso de um ente querido, qual é o primeiro pensamento que você tem? É bom ou é ruim? É ruim? Quem será que aproveita essa brechinha para nos dizer está atrasado, pode ter sofrido um sequestro relâmpago? Aí eu falo assim, de jeito nenhum. Porque eu confio na proteção, na vigilância. Então deve ter parado para conversar com o amigo. Parou? Não. Aí o que você fica? Com o seu pensamento ou com a influência? Pensamento é uma coisa tão séria que um cientista de Phoenix, no Arizona, ele quis fazer uma experiência e ele só conseguiu na penitenciária de St. Louis, no Missouri, porque era uma experiência macabra, mas ele queria provar que o pensamento, ele não era espírita, faz a diferença entre a vida e a morte.
Então ele propôs o seguinte: a pessoa ia ficar num leito hospitalar, o braço pendurado para baixo, amarrado, ia sofrer um corte no pulso e ia ouvir o seu sangue pingando numa vasilha de metal. Obviamente, no momento do corte, o sangramento é intenso. E aí vai depender das condições do seu organismo fazer a coagulação ou não do sangue. Então, você usar a força do pensamento para dizer: sangue coagula, sangue, eu confio que vai coagular. Quem é que aceitou isso? Simão, condenado à morte, que ia morrer na cadeira elétrica de forma dolorosa. E se ele sobrevivesse, ele não seria morto. Ele teria uma certa liberdade. Então ele aceitou, não tinha nada para perder, ele ia morrer mesmo. E tudo foi feito conforme planejado. Só duas coisinhas diferenciaram. O corte que ele sentiu não foi um corte, não cortou nada, foi só uma sensação. Para vocês verem como às vezes uma sensação de medo toma conta de nós de tal maneira que eu nem falo assim: peraí, mas por que eu estou sentindo medo? Eu posso olhar numa janela, numa sala meio obscura, uma corda, e pensar que é uma cobra. Eu saio correndo em vez de falar: não, peraí, eu vou olhar direito para ver o que realmente isso é. Agora imagine quando a gente deduz a vida do outro em cima disso. Que tristeza. Que tristeza. Então, duas coisas foram feitas diferentes. O corte não foi um corte, e o suposto sangue era um soro pingando numa vasilha de metal. Então começou, né? Aquele pinga rápido, tchuc, 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 tchuc. Aí quando cada 3, 4 minutos o médico ia lá diminuir o gotejamento do soro, ele podia ter dois pensamentos. Há uma coagulação se estabelecendo, meu sangue está parando, ou meu sangue está acabando. A nossa ansiedade nos levaria a pensar o quê? Pior é que todos nós pensaríamos isso. Então, quando o médico fechou o soro, ele morreu de uma parada cardíaca, branco. Olha, a gente consegue até ficar branco, como se não tivesse nenhum sangue no corpo e não tinha perdido uma gota de sangue. E quando o pensamento é positivo, quando a gente tem certeza de que aquilo é real, como nós deveríamos ter certeza de que somos espíritos imortais? Então, usarmos bem as coisas passageiras que o mundo nos oferece, mas não nos escravizarmos a elas. Estamos de passagem. Eu vim para Goiânia, trouxe uma mala de acordo com os dias que eu ia passar. Não trouxe toda a minha roupa, até porque qualquer mulher precisaria de um container. A mais simples que fosse. Não é? Estamos de passagem, nós vamos voltar para casa. Então, obviamente, usufruir os bens materiais com a consciência de que eles não são nossos, senão momentaneamente. Se nós estivéssemos conscientes disso, não existiriam inventários no mundo. O inventário é a prova que você deixou, porque não pôde levar. Que se pudesse, levava. Levava. Se pudesse, ia ter caixão de marca. Audi, Volkswagen, com ar-condicionado, né? Com uma série, com abertura automática das portas. E até um monte de coisa, mas nós não vamos levar nada. Então nós temos que trabalhar na certeza de que somos espíritos imortais e precisamos investir na potência do espírito. Então existiu uma mulher, viúva, mãe de 5 filhos, o mais velho com 12 anos, o mais novo praticamente um bebê, e ela sem condições de trabalhar, porque não encontrava quem cuidasse das crianças. Então a miséria foi tomando conta da vida dela. Havia muitos dias que não tinha nada para dar aos filhos para comer. Então ela punha o rádio, porque todo o resto que ela tinha ela venderam, mas o rádio ela poupara.
Porque ela punha uma música, cantava, fazia os filhos dançarem, levava-os ao cansaço e eles dormiam sem comer. Muito triste. E quando todo mundo questionava a alegria dela, ela dizia: é porque eu tenho certeza de que Deus está atuante em minha vida. Se Ele não estivesse, meus filhos já tinham morrido. E aí um dia, ela estava ouvindo um programa de rádio e lançaram um desafio. Você crê em Deus ou você tem certeza que Deus existe? Se você tiver certeza, ligue para nós. Quem crê em Deus e quem tem certeza que Deus existe são duas coisas diferentes. Eu creio que amanhã em Goiânia vai fazer frio. Mas você tem certeza? Então todos podemos crer e nenhum pode ter certeza. Então ela tinha certeza, ela correu na vizinha, pediu para usar o telefone, ligou para a rádio e disse: eu tenho certeza que Deus existe. Mas o que eu faço ter tanta certeza? E ela narrou o drama familiar. E disse: eu vou lhe provar que Deus existe. Disse para o homem, desafiou o radialista. Porque meu Deus está agindo neste momento. Ele sabe o que me levou a telefonar. E Ele vai tocar o coração de alguém que vai doar comida para os meus filhos e me ofertar uma oportunidade de trabalho. E estava. Tinha uma pessoa muito rica, dono de uma rede de supermercados, ouvindo, só que ele era ateu. Ateu. E ele usou aquele momento e disse: pronto, ela tem certeza que Deus existe, eu vou provar para ela e para todo mundo que Deus não existe. Ele mandou carregar um caminhão de tudo que vocês possam imaginar. Colocou 2 empregados para fazer a entrega e disse assim: olha, se ela não perguntar, vocês vão perguntar para ela: quem foi que mandou tudo isso? E vão responder que foi o diabo. Porque ela tem certeza que foi Deus. E eu vou provar para ela que Deus não existe. Que quem ouviu o pedido dela foi o diabo. E se vocês não perguntarem, que obviamente eles usam aquilo como marketing, pediu para fazer a cobertura, se vocês não perguntarem, eles têm 2 pedidos. E o pior é que a mulher não perguntou. Eles foram descarregando as coisas. E a mulher ajoelhada, agradecendo: obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigada, meu Deus, por tudo. Aí uma hora os rapazes coçaram a cabeça e falaram: não vai ter jeito, né? Ô dona, não foi Deus não que mandou. A senhora não vai querer saber quem mandou, não? Vou não, meu filho. Porque eu tenho tanta certeza que Deus existe, que quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Vá ter certeza assim lá fora. E nós temos certeza do que estamos fazendo aqui? Nós temos certeza que a vida é para ser sentida. É uma viagem cheia de encantamentos, onde nós exaltamos o mal a todo instante. Nós temos certeza que fomos convidados a passar mais uma vez pelo mundo, mas não pertencemos a ele. Nós temos certeza que a regeneração é um processo individual, que há muitas moradas na casa do meu pai. Eu não preciso esperar 2057 para aceitar o convite de Jesus. E se eu formular a regeneração em mim, eu vou para uma morada regenerada. E não irei abandonar aqueles que eu amo, porque Jesus não nos abandona. A espiritualidade bondosa não nos abandona. Nós temos certeza que Deus existe, que essa força criadora do universo nos acalenta e tem uma correspondência biológica em nosso cérebro comprovada pelos exames de neuroimagem na década de 90. Procurem no Dr. Google
As pesquisas de Michael Persinger, neuropsiquiatra canadense, de Vilayanu Ramachandran, neuropsicólogo indiano, com um trabalho vasto nos Estados Unidos. Com a doutora Donna Zohar, que descobriu a inteligência espiritual e que deu a esse foco no nosso córtex frontal, a parte mais nobre do nosso cérebro, a parte da reflexão, da intuição, um ponto que nos conecta a Deus e corresponde a uma série de hormônios que facilitam a nossa vida, que nos tornam mais resistentes, como a dopamina que a gente paga para produzir nas academias, que é o hormônio do bem-estar, a serotonina, a sertralina, que nos trazem bem-estar e também são produzidas quando nós estamos em prece, quando nós nos conectamos a Deus. Isso comprovado cientificamente, e sem saber o que fazer, ela disse que esse ponto, ela dá o nome de ponto de Deus. Que quando esses hormônios existem, nós temos uma inteligência multifocal. Eu não quero aquele resultado. Eu busco um resultado positivo, seja qual ele for. Porque eu tenho certeza da minha capacidade, da minha conexão com Deus. Os obstáculos são convites, são oportunidades vestidas de desafio. Vejam Beethoven. Quem diria que aquele homem surdo, completamente depressivo, seria capaz de legar a todos nós obras magníficas? Beethoven sofreu muito na sua existência. Depois foi abençoado com a presença espiritual de um príncipe alemão que financiou os seus estudos em Viena, na Áustria. Ele nasceu em Bonn, na Alemanha. E um dia em que esse príncipe desencarna, ele vem tão arrasado, tão deprimido para casa, tão ansioso pelo dia de amanhã, que ele decide se matar. E quando chega à porta da pensão em que morava nos arredores de Viena, ali está uma moça cega, que quando sente Beethoven passar por ela, ele diz: Beethoven, diga para mim o que é uma noite de luar. Eu não sei, eu nunca vi o céu, a lua. E só então ele olhou o céu e ela disse: dizem que hoje Viena está com o ar mais lindo. E ele pensou: será que é a presença do meu príncipe Pai no céu? E aquilo tocou o coração. Ele tomou pelas mãos, subiu ao sótão onde morava, porque era o lugar mais barato. Não tinha janela aberta, era apenas uma claraboia. O piano colocado sob a luz da lua que adentrava a claraboia. Ele sentou-se ao piano e traduziu para ela, da forma como ele sabia, o que era uma noite de luar. Eu vou pedir para que nós possamos ir a Viena neste momento, porque nós somos espíritos, vamos onde queremos, e ouvirmos Beethoven em Sonata ao Luar, onde as notas iniciais, dizem os grandes especialistas, traduzem a palavra porquê em alemão. Como se ele perguntasse a Deus: por que, meu Deus, a vida é tão difícil para mim? Porque quando eu penso que vou atingir um lugar, esse horizonte se distancia. E nós, mergulhados nesta música, tomados de ansiedade, muitas vezes de agonia, nos deixamos conduzir pela sensibilidade de Beethoven. Nos permitimos envolver pelo amor de Jesus. E mesmo que questionemos por que Jesus, em nada
remando contra a maré da esperança. Os objetivos do amor, a ideologia da paz. Por que, Senhor? Eu não consigo vencer o inimigo feroz. Que são as sombras que criei para mim mesmo, desconectando-me do Pai, acreditando que sou apenas este corpo limitado, apagando a luz das potencialidades infinitas que existem dentro de mim. Porque se fomos criados por Deus, e Deus é amor, nós somos amor. E Deus é luz, nós somos luz. Então, não há motivo para exalar o ódio, a revolta, e muito menos para caminhar nas sombras. Ergo os olhos para o céu, levanto da minha alma o tenebroso vão e deixo-me perder no infinito. Vejo quanto ele é extenso e bonito. Admiro o brilho das estrelas, a tênue claridade da lua, e pergunto-te se há tanto brilho lá, imagino, dentro de mim, que sou tua criatura. E tu, meu Criador, fizeste-me na mais doce e sublime sinfonia do amor. Acalenta a minha alma nos momentos de aflição, Senhor, me acalma. Que diferença faz eu viver na agonia ou colher a tua paz? Ah, Senhor, eu te confio o desafio de me ajudar a conquistar a evolução. Eu trabalho por horas a fio e te entrego todo o esforço do meu coração. Eu tateio nas trevas, eu tropeço e caio tantas vezes na escuridão e apenas busco a ti, busco a tua luz. Vem nesta noite, abençoa-nos, fica conosco, querido e amado Jesus, que a tua paz nos envolva e nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado. Uma boa noite e muita serenidade nos corações.